Neste vídeo nós vamos falar das boas notícias para o setor do etanol, também para o setor de distribuição de combustíveis, ou seja, a gente está falando aqui de Jalles Machado, Raízen, Cosan ali, né, dentre outras empresas, e vamos falar também dessa bagunça que está acontecendo no setor de mineração e o setor de petróleo, que basicamente são narrativas que estão sendo criadas, que está despencando hoje o petróleo, faz cair então Petrobras, Prio, Vale, estamos vendo também outras empresas aqui do aço caindo, né? Tudo isso baseado aqui em narrativas. Vamos começar com o setor de petróleo. Hoje o petróleo caindo aqui cerca de 5% no momento que eu estou gravando esse vídeo, despencando depois de uma sequência de alta aqui de vários dias seguidos, né? O petróleo estava nas mínimas ali, veio aquela questão do conflito Irã e Israel, e aí teve aqui uma subida no petróleo que a gente vê aqui deste fundo antes dessa sequência de alta, subindo aqui ó, cerca de quase 16%, e agora ele vai caindo aqui 4,5%, 5%. Bom, acho que você nem precisa ter muito tempo de bolsa para já estar acostumado com essas narrativas que vão sendo criadas, né? O petróleo subiu por conta de uma precificação de um risco ali na questão do petróleo. De fato, existe um risco de verdade. O conflito Israel-Irã pode acabar atrapalhando tanto a oferta quanto a logística do petróleo, né? Só que, cara, são criadas algumas narrativas muito exageradas, aí quando o conflito realmente não acelera, o pessoal já começa a realizar lucro. Isso é que acontece. Eles começaram a subir o preço do petróleo, eles viram, puxa, o Israel ainda não atacou, vamos realizar um pouco do lucro? É basicamente isso a minha opinião, tá? E eles começam a dizer, olha só, eles estavam imaginando que Israel fosse atacar a infraestrutura de petróleo iraniano. Não sei de onde eles tiram essas ideias, e agora eles estão falando, não, é improvável. Cara, mas era improvável tanto antes quanto agora, né? Eu não sei de onde eles tiram isso. Uma outra questão que sempre vem à tona é uma questão logística do Irã fechar ali o Estreito de Hormuz, mas como eu já disse para vocês, o principal prejudicado em fechar o Estreito de Hormuz é o próprio Irã. Então eles só vão fechar ali quando realmente o negócio se agravar muito. Por exemplo, os Estados Unidos entram na guerra e começa a fazer sanções ali pro Irã. Eles vão falar, pô, peraí, já estamos ferrados, vamos fechar o Estreito de Hormuz, prejudicando toda a logística do petróleo internacional. Aí sim, mas assim, da noite pro dia, Israel, sei lá, vamos supor, vamos bater na madeira que não, né? Mas vamos supor que Israel manda lá um míssil, destrói não sei o que do Irã, eles não vão fechar o estreito, porque eles vão se prejudicar ainda mais, tá? Essa é a minha opinião. O resto são narrativas que o pessoal começa a criar, que nem isso aí, eu nem tava sabendo dessa história aqui, de Israel atacar a infraestrutura de petróleo iraniano. De onde os caras tiraram isso, né? Não sei. O que eu sei sempre é o Estreito de Hormuz, porque sempre o Irã, de fato, o Irã vai lá e fala, vamos fechar. Já fizeram várias vezes esse tipo de ameaça, então o pessoal já tá ligado nisso. Mas eles ameaçam e não fazem, exatamente por conta do que eu disse, que eles são os principais prejudicados. Então vai ter que ter uma situação bem complicada para eles realmente irem, de fato, fechar ali, né? Bom, então acho que está bem claro que toda essa volatilidade no petróleo tem um fundo de verdade, mas tem aqui basicamente narrativas sendo criadas para o pessoal realizar lucro ali e tudo mais, né? O que eu fico mais atento em relação ao petróleo é o lado oferta e demanda, que aí sim tem um impacto mais médio / longo prazo, né? Então a gente fica de olho no quê? Lado da demanda, Estados Unidos principalmente, como é que está a economia dos Estados Unidos, né, e tudo mais, mas também de olho ali na China, na Europa, no mundo inteiro, mas basicamente Estados Unidos principalmente. Do lado da oferta, a gente fica de olho também nos Estados Unidos, que eles cresceram muito aqui a oferta nos últimos anos, né? Outros países também estão crescendo a oferta de petróleo e principalmente a OPEP, os países ali que acabam determinando um pouco o preço do petróleo mundial, diminuindo ou aumentando a oferta. E aqui existe uma questão a realmente ficar de olho, porque até quando, né, a OPEP vai aceitar essa diminuição, essa perda um pouco de market share que eles aceitaram, né? Porque outros países aumentando a produção, eles diminuindo a produção para manter ali o preço do petróleo num preço bacana, eles acabaram perdendo um pouco de market share. Até que ponto isso vai ser aceitável? Inclusive tem matérias exageradas, aí passou recentemente, eu até comentei com vocês, onde o petróleo poderia cair para $50, que a OPEP aceitaria isso, e eles vieram aqui negar no começo do mês, dizendo que não, que essa matéria aqui não tem nexo nenhum, que eles não vão deixar o petróleo cair dessa maneira. Mas, de fato, a OPEP, vocês sabem que eles podem aumentar a produção do petróleo, eles conseguiriam fazer isso, mas será que é vantagem para eles cair tanto? Eles sempre tentaram manter o barril do petróleo ali, mirando ali os $100, né? Pelo menos o mais próximo possível. Óbvio que toda essa dinâmica oferta e demanda pode ser impactada pontualmente por uma guerra,
mas é muita narrativa, até que de fato aconteça algo, é o pessoal criando uma historiazinha ali, né? Bom, então as ações de petrolíferas até reduziram um pouco a queda, mas todas estão caindo aqui, ó. A Petrobras caindo 1,75% neste momento, devolvendo aqui quase 3 dias de alta. A Prio devolvendo aqui 2% de alta, ou seja, 2 dias aqui que ela teve de alta, né? Enquanto a Brava Energia também devolvendo 2 dias de alta aqui praticamente, né? Caindo aqui 2,4%, enquanto a PetroRecôncavo caindo 1,8%, devolvendo aqui quase também 3 dias de alta, né? Eu acho que uma forma mais válida de você comparar as petrolíferas entre si é olhando o EV/EBITDA, né? Então, teoricamente, para quem quer aqui um crescimento, mas assim, pensando também em um risco menor, talvez fosse, né? Ignorando totalmente ela ser estatal, seria aqui a Petrobras, o menor EV/EBITDA. Na sequência, nós temos a Prio praticamente empatada com a Recôncavo aqui, né? Na casa dos 4 as duas, e a Brava um pouco mais alto. Por quê? Porque ela tem uma dívida alta, mas também tá assim, relativamente baixo, né? Uma empresa que vem crescendo bastante aqui, todas elas vão crescer mais. Então, quanto mais crescer, e aí você já começa a entrar em premissas que de fato ainda não aconteceram, essas aqui tendem a crescer mais, principalmente aqui na minha visão, a Brava e a Prio, né? Então, teoricamente, é por isso que elas estão aqui com um número um pouco maior. Elas vão crescer mais, né, do que, por exemplo, a Petrobras. Então vocês podem observar que, embora todas sejam petrolíferas, tem perfis diferentes. Eu, já com um perfil um pouco mais agressivo nesse setor, eu tenho aqui a Brava 3. Aliás, eu tinha uma posição que eu gostava bastante aqui da Enalta, tinha um pouco de 3R também. Estou na Brava 3 e estou na Prio. E a Prio, ela destravou bastante crescimento agora, comprou o Campo Peregrino, está desenrolando ali a questão do Campo Yahoo, vai ter crescimento também na Prio, e na Brava a gente sabe que tem muito. E falando agora da Vale e as outras empresas ali vinculadas ao aço e ao ferro, aí o ruído vem em relação à China. Quem não se lembra, a China havia divulgado o pacote de estímulo econômico recentemente, no mês passado, onde inclusive tinha alguns estímulos para o setor imobiliário, o mercado se animou, as ações subiram, só que eles estavam esperando a nova sequência de pacotes de estímulos e o novo anúncio de pacote de medidas de estímulo à economia acabou frustrando o mercado, porque o anúncio até o momento garantido foi menor do que o esperado, e aí fica, inclusive, mas ainda fica em aberto, né? Porque eles não falaram que não vão ter mais nenhum, eles simplesmente só anteciparam esse próximo pacote. Então existia uma expectativa de anúncio na casa dos trilhões de yuans, mas ali na China se falou-se apenas antecipadamente de 100 bilhões de yuans, que dá cerca de 14,1 bilhões de dólares do orçamento para investimentos no ano que vem. E outro montante equivalente para projetos de construção, segundo a imprensa local. Então, essa antecipação aqui que eles esperavam maiores detalhes, na verdade. Não é que não vai ter, mas enfim, novamente aqui é ruídos baseados em expectativas. Por fim, embora o mercado não confie nesse crescimento de 5% na China, a China voltou a reafirmar que vai cumprir esse crescimento de 5%. De qualquer forma, além do crescimento da China, como anda o setor imobiliário, nós também temos de ficar de olho como é que está essa transição aqui um pouco do setor imobiliário para outras utilizações do aço, como por exemplo os carros elétricos. A China está correspondendo a 67% das vendas globais dos elétricos e dos híbridos plug-in. Então realmente a China está desviando bastante aqui para o setor automotivo, tem que ver todos os tipos de frentes que a China está atuando para desviar esse consumo todo aqui do aço, que eu acho que pode ser interessante também. Só que embora a China seja muito importante no consumo do aço, a Vale tem sua receita não somente na China, como em outros países. Aqui a gente pode ver o Japão, que é o segundo mais importante, mas tem uma certa diferença aqui da China. E temos outros países aqui diversos. E nesses outros países, nós temos, por exemplo, no caso da Vale, um esforço, por exemplo, no minério de qualidade. A gente vê ali o esforço que ela está fazendo na Arábia Saudita, por exemplo, né? Então tem um esforço para ganhar força em minério de qualidade em outras regiões fora da China também. Já a CSN Mineração caindo cerca de 4%, uma ação que veio de uma grande alta, com alguma volatilidade, e hoje caindo 4%. Essa queda aqui não é queda de fato, é que ainda não atualizaram aqui pelos dividendos, né? Sempre demora alguns dias para os gráficos serem atualizados por dividendos nas corretoras. Temos a Gerdau
caindo aqui 1,3%, e de modo geral o setor aqui está sendo impactado. E agora vamos para as boas notícias, começando com o setor de distribuição de combustível, onde parece que o Rubens Ometo está sendo escutado, tá? Porque São Paulo notifica os postos que sonegam combustíveis. E esse é só o começo, como a matéria diz, é um longo desenrolar, vai ter coisa na justiça, mas já coloca um medo no pessoal. Só para você ter uma noção, eles estão fazendo valer agora uma lei que foi aprovada em 2022, ainda na época do governo Bolsonaro. Olha, já passou 2 anos, né? Mas finalmente, pelo menos em São Paulo, já está começando a fazer valer isso aqui, né? Eles pegaram algumas distribuidoras, fiscalizaram, foram verificando que essas distribuidoras não estão pagando os seus devidos impostos. Então, eles começaram a notificar os postos, porque a lei ali ela facilita nisso. Então, eles vão cobrar do que é mais fácil, é mais difícil ser ali na distribuidora, tem algumas que o acesso é mais difícil, enfim. Eles começaram então a cobrar dos postos que estão comprando, por exemplo, em combustíveis nas distribuidoras Refit, Fera e Império, um valor de R$ 1,22 por litro. Só que, como a própria matéria nos diz, as empresas, os postos ali ainda vão contestar, vai rolar na justiça e tudo mais, mas o grande objetivo aqui, o mais importante, é a mensagem que isso passa, o susto que gera no setor. Então, assim, eu sou a favor de impostos? Lógico que não, né? Eu sou totalmente contra. Inclusive, eu acho os impostos dos combustíveis abusivos. Mas, uma vez que existe o imposto, todo mundo tem que pagar. Não existe essa de um imposto ou outro não pagar. Então, se é para pagar, que todo mundo pague. Isso é bem claro, né? E, de novo, sou contra esses impostos, são impostos caros, né? Mas, enfim, é uma medida que é muito positiva, né? Para trazer mais justiça aqui nessa questão dos combustíveis e acaba, então, ajudando quem? As distribuidoras de combustíveis. Aí a gente lembra da Raízen, por exemplo, a Ultrapar, empresas que têm distribuição de combustíveis. E até fazer um parênteses aqui, que em relação ao etanol, não vai ser possível fazer esse mesmo tipo de controle aqui, mas ainda assim, a gente está falando de distribuidoras. Então a Raízen, independente de ela produzir etanol ou não, ela distribui combustíveis em geral, então vai ser positivo para ela. Só para você ter uma noção, o estudo do FGV de 2021 estimou perdas de 30 bilhões com essa questão aqui de combustíveis, por sonegação 14 bilhões e 15,6 bilhões com perdas operacionais devido à adulteração de combustível. É óbvio, você e eu como consumidor, o que a gente mais queria mesmo que atuasse era nessa questão da adulteração aqui, porque cara, é muito decepcionante. Você abastece o veículo e dá problema por combustível adulterado. Mas enfim, eu creio que deve melhorar toda essa situação aqui, mas o foco deles foi a sonegação. Então, na questão da distribuição de combustível, vocês perceberam que a notícia é positiva, mas ela vai fazer efeito gradual, começando ali em São Paulo, depois deve espalhar aí para o resto do Brasil. E agora, entrando nas boas notícias, na questão aqui do etanol, aí a gente já fala então de Raízen, Jalles Machado, né, das empresas que produzem ali etanol principalmente, nós temos aqui o Lula sancionando a lei de produção de combustíveis sustentáveis. Então a gente começa a venda, a mistura de etanol no combustível que vai aumentar. Isso aqui é uma boa notícia para as empresas de etanol, maior consumo do produto, mas não é tão bom para o consumidor, mas enfim, a gente já fala disso ali se der tempo, mas o fato é que ela vai passar do topo ali, limite de 27,5% para 35%, é um belo de um salto, né? Eles estavam prevendo aqui que aumentando 2,5% já aumentaria 1,5 bilhão de litros de consumo por ano, né? Você imagina aumentar aqui então 7,5%, tá? E esse aumento para 30% já vai acontecer em março de 2025. Então, já no ano que vem já teremos uma demanda maior aqui de etanol. E quando falamos do diesel, que já tinha aumentado um pouco no começo do ano para 14%, ele vai continuar a aumentar 1% ao ano até 2030, chegando ali em 20%. Isso não muda muito para as petrolíferas, já que elas estão mais focadas ali no petróleo, né, que é uma commodity internacional. Então, na parte do refino não é tão importante, nem mesmo para a Petrobras ali, que ela não refina tanto assim. Vendo as outras partes do programa, nós teremos aqui o programa de diesel verde, que vai obrigar aqui uma quantidade mínima de diesel verde adicionada aqui ao diesel fóssil, né? Outra parte do programa incentiva aqui o biometano e o biogás, aí várias empresas têm envolvimento aqui, né? Umas mais, outras menos, a própria Raízen tem, um pouquinho que tem ali a Sanepar também, né? Então, várias empresas aqui podem se beneficiar do uso aqui dessa estratégia. E no programa, eles até obrigaram aqui as operadoras aéreas, a partir de 2027, a adicionar 1% do SAF sustentável até chegar a 10% em 2037. Mas como a própria Raízen já nos disse,
está precisando de outras coisas, né? Uma regulamentação para facilitar a produção do SAF aqui no Brasil. Então, apenas ficar pondo essas regras, você vai ter que pôr o mínimo aqui desse combustível, não entregar os meios para a produção do combustível e tudo mais, é pouco, mas é um começo, mas assim, falta muito, segundo a própria Raiz, tá? Não sou eu, a gente já comentei, eu fiz um vídeo ali falando sobre isso, né, Raiz questionando isso aqui, é uma coisa que tem que evoluir mais, tá? Mas de modo geral o programa foi benéfico, e é aquela parte ruim para o consumidor, né? Para quem tem veículos flex, o máximo que pode acontecer é uma alteração para menos no consumo, mas a questão pode ser um empecilho para quem tem carros mais velhos ou modelos mais recentes ainda assim, que utilizem apenas gasolina, pois o aumento significativo na quantidade de etanol no combustível é algo fora do previsto no desenvolvimento desses motores, né? Então, de fato, né, eu mesmo tenho, por exemplo, uma moto que é gasolina, então é nova, mas assim, ela não está preparada para 35% de etanol, muito provavelmente. Na minha visão, isso aqui não pode ser bom mesmo. Bom, mas voltando aqui para o nosso universo de ações, o S&P 500 hoje subindo de novo, ali quase nos topos novamente, né? Por isso que eu sempre digo para vocês o quanto é importante uma diversificação. Talvez você não queira o S&P 500 agora, mas o fato é que ele sempre vem batendo topo atrás de topo. Ele pode fazer uns topos aqui e cair depois, mas depois ele vai lá e arruma outro topo, né? Porque a economia vai indo bem. E, aliás, se você quer investir no exterior, Bitcoin, uma corretora completa para você que não te cobre taxas, aí eu te recomendo a CoinFury. Vou deixar o link na descrição do vídeo, que você utilizando meu código de convite, você concorre até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. Então você se diversifica e já concorre a ganhar R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!